meus queridos, como estão vocês? Boa tarde, mais uma quarta-feira abençoada e nós chegamos hoje na última quarta-feira do mês de outubro, do nosso Outubro Rosa. Por isso, hoje eu estou aqui com um rosa mais clarinho, estou aqui com a minha xícara rosa também que eu ganhei para a gente estar lembrando, não só em outubro, mas sempre, que nós precisamos cuidar da nossa parte física, da nossa parte emocional e também da nossa vida espiritual. É isso que nós fazemos todas as quartas-feiras. E eu estou feliz por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Eu estou feliz porque sempre o Senhor tem nos presenteado com pessoas especiais como você, que já está aqui conosco. Como você também, que às vezes não pode ver ao vivo, mas que vai assistir depois e vai dar glórias ao nome do Senhor, porque esse projeto é do Senhor e é dele para ele. Toda glória seja dada ao nome do Senhor. A paz do Senhor, irmã Luciana. Boa tarde, minha querida. Prazer ter você aqui conosco mais uma vez. A Luciana já esteve ministrando aqui nas nossas lives e ficou salva. Depois você vai lá, assiste as lives que você ainda não teve oportunidade de assistir. A Josi, por exemplo, já louvou também aqui várias vezes, também ficou salva. E o Senhor nos presenteou também com a pastora Beatriz Vianello, que hoje vai estar na responsabilidade da palavra. E isso quem faz é só o Senhor. Esses presentes que aparecem na nossa vida é o Senhor que nos dá. E eu quero falar para você já reparou que durante esses 5 meses de live, toda quarta-feira a gente entra com essa música, Projeto Meu, é da cantora Isadora Santana. Olha, se eu fosse você, eu ia lá, começava a seguir ela, acompanha ela no YouTube. E eu tenho certeza que daqui uns dias nós vamos ter novidades com a Isadora Santana. Então, já vai lá, vai compartilhando, vai curtindo. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você através dos louvores dela também. Meus queridos, aproveitando, deixa eu tomar aqui. Nós paramos toda quarta-feira uns momentos para estar ouvindo o Senhor falar conosco nessa correria nossa do dia a dia, mas a gente para um pouquinho porque a gente sabe que a gente também precisa se abastecer. E nada melhor do que parar e convidar Jesus para sentar à mesa conosco, convidar Jesus para estar bem de pertinho, e a gente aproveita essa live, a gente vai falando com Jesus, e ele vai nos respondendo através dos louvores, ele vai nos respondendo através da palavra. E todas as quartas-feiras nós temos podido receber testemunhos do trabalhar do Senhor. Então eu quero te convidar. Você tem sido abençoado pelas ministrações das nossas lives? Eu quero te convidar, mande para nós o seu testemunho, mande para nós, fale conosco o que Deus tem realizado na sua vida, compartilhe conosco, porque é muito bom, né, a gente ter essa garantia, essa certeza. E toda semana a gente recebe um depoimento, e eu quero receber o seu depoimento. Eu quero também te convidar agora, vamos lá, gente, vamos enviar essa live hoje. Para quantos você quer enviar? Tanto se você quiser. Vamos ser 3 hoje? Ah, é pouco? Então tá, eu vou fazer o desafio de 3. Eu vou mandar aqui. Eu quero que você também mande para 3 pessoas. Se quiser mandar para 4, 5, fica à sua vontade, mas pelo menos 3. Olha aí que bacana, tá sendo um ponto de encontro. Pessoas que se conhecem. Isso aí, a nossa live é assim mesmo. Então vamos agora enviar para 3 pessoas. Eu quero te convidar também, mesmo você que está assistindo aqui, a live fica salva. Aí depois você vai lá e curta também, lá quando ela ficar salva, você encaminha, você comenta, isso é bem bacana. E durante a live, a paz do Senhor, evangelista Eliane, lá da nossa congregação,
Coisa boa ter você aqui também conosco. E durante a live vai mandando um coraçãozinho. Vamos nos comunicando. E hoje nós vamos estar com um louvor. Nós já vamos aqui hoje colocar um louvor e logo em seguida nós vamos estar ouvindo a palavra. Mas antes, nós vamos estar aqui fazendo a nossa oração. Eu te convido, agora pare um pouquinho, vamos falar com Jesus, vamos entregar mais uma vez esse momento a Ele. Eterno e bendito Deus, nós te louvamos e te glorificamos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deste. Nós te glorificamos, Jesus, por mais esta oportunidade. Senhor, o nosso coração fica ansioso para estar aqui toda semana, para ouvir o Senhor falar conosco. E o Senhor fala da forma que o Senhor quer. O Senhor usa quem o Senhor quer. E até mesmo através dos testemunhos o Senhor tem falado conosco. Através dos louvores, da palavra, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. E quando nós entramos na Tua presença, o Senhor não nos despede da mesma forma que entramos. Então nós já queremos Te agradecer, porque eu tenho certeza, Jesus, que hoje não será diferente. Eu tenho certeza que hoje o Senhor continuará falando aos nossos corações. E por isso nós Te glorificamos. Em nome de Jesus, amém. Quem pode dizer um amém aí? Olha, nós temos pessoas de Belo Horizonte conosco. Olá, Nelson, boa tarde, tudo bem, meu querido? Sara Helena, paz do Senhor também. Deus é bom, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ler hoje em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nós estamos falando, né, sobre a nossa vida como um todo, corpo, alma e espírito. Então nós vamos ler hoje em Apocalipse 5, no verso 23. 1 Tessalonicenses 5, o verso 23. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, louvamos ao Senhor com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. A paz do Senhor, Raquel também está conosco. Tailane, saudade de você. A paz do Senhor. A todos os outros que entraram também, sejam muito bem-vindos. Você que entrou aqui hoje pela primeira vez, nos segue lá. Vai nos seguindo, vai nos acompanhando. Toda semana nós temos esta palavra abençoada nessa live. Como é que chama a nossa live? Uma pausa para um café. E depois também eu quero hoje... gente, tá faltando pouquinho para a gente chegar nos 200 inscritos no YouTube. Você já se inscreveu? É Missionária Valéria Dias. Se você ainda não se inscreveu, corre lá e aí você se inscreve, curta, compartilhe e vamos proclamar o nome do Senhor a cada dia. Edivalda, paz do Senhor. Aleluias. Glorificados é o nome do Senhor, aleluias. Nesta tarde o Senhor já está falando conosco. Receba cura, receba libertação. Estamos sentindo a presença do Espírito Santo. Eu quero te fazer uma pergunta. Aquilo que é bom fica só para você? Fica guardado para você? Não, então eu quero te convidar, compartilhe, vai compartilhando essa live agora. Sabe por quê, meus queridos? É pro meu nome? Não, é pro nome da pastora Beatriz Vianello que vai estar falando? Não! É para que o nome do Senhor seja glorificado em mais vidas. É para que essa alegria do Espírito Santo que você está sentindo, outras pessoas que talvez estejam carentes e pedindo ao Senhor para respondê-las neste momento, vai usar a sua vida para estar enviando esta live, para que mais pessoas sejam curadas nesta tarde pelo poder que há no sangue de Jesus. Pastora Edilane, a paz do Senhor, minha querida, que satisfação em tê-la conosco. A pastora Edilane esteve ministrando semana passada conosco, foi uma bênção e essa live ficou salva também, então você pode ir lá depois e acompanhar. E agora nós já vamos aqui convidar
a pastora Beatriz com tanto carinho. E como eu disse para vocês no início, foi um presente que Deus nos deu e está conosco aqui nesta tarde, vai estar louvando, vai estar adorando o nome do Senhor. Que alegria! Gente, eu quero aproveitar aqui também e fazer um convite especial para vocês. Nós estamos aqui, hoje é a última live do Outubro Rosa e segunda-feira, dia 31, nós de grama, o nosso Outubro Rosa. Nós vamos estar fazendo uma reunião, um culto, e vai estar conosco a missionária Débora Rabelo. Então eu quero convidar todas vocês, mulheres que estão aqui na live, pode levar amiga, vai ser uma alegria estar conosco. Olá, pastora Beatriz, que satisfação tê-la conosco, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, querida. Eu tô aqui toda... Tô me recompondo aqui. Já sentiu aí a presença do Espírito Santo também? Amém. Amém. Glórias a Deus. Boa Pastora, tarde. nós temos várias amigas nossas que estão aqui, nos acompanham todas as quartas, outras que estão aqui pela primeira vez. Então eu quero aqui fazer uma rápida apresentação. A pastora Beatriz, ela também é da Igreja Morada de Deus e o Senhor nos presenteou. Ela é psicoterapeuta também e está conosco. Ela abriu uma vaga na agenda. Gente, ela teve que remanejar a sua agenda, mas eu tenho certeza que na agenda do céu já estava marcado que ela estaria conosco e ela está aqui nesta tarde para trazer uma poderosa palavra do Senhor aos nossos corações. Então, pastor, eu só tenho a agradecer e quero te dizer, seja muito bem-vinda e eu quero também agradecer porque você está de rosa, toda bonita aí também, no nosso Outubro Rosa. Deus continue te abençoando e fique à vontade. Estou de rosa, né? Vou voltar, né? Boa tarde, né? Todas vocês, mulheres, né? Homens também que vão estar assistindo essa live depois, né? A pastora falou que ela sobe para o YouTube. Já tem também conosco. Estou aqui com a minha blusa rosa, estou aqui com a minha caneca de café, né? Aleluia! Porque a gente precisa ter esse tempo, né? Então, a pastora ela já me apresentou aí um pouco, né? Eu sou Beatriz Vianello, sou casada, tenho 2 filhos, né? Um casal, sou pastora, sou psicoterapeuta, sou mentora, sou namorada de Deus, né? O Senhor nos levou para lá, para essa casa que nos abraçou, nos acolheu, o pastor Rodrigo Pena, pastor Geraldo, pastora Cida, né? Nós temos o coração, minha família ela é muito grata a esse ministério, né? E foi realmente isso mesmo que a senhora falou, né? A senhora fez o convite e quando alguém nos faz o convite, não é a própria pessoa, né? A gente só é um instrumento. Quem faz o convite é o nosso Senhor Jesus, né? E eu falei, Senhor dos Exércitos, 3 horas eu tenho um compromisso. Se for da sua vontade, a gente consegue remanejar e consegue mudar e para a glória de Deus. Isso conseguiu ser possível, né? E eu estou aqui hoje na live também. Eu gosto de fazer live, mas eu fiquei um período, né? Eu estava falando com a pastora, eu fiquei um período sem fazer. Uns 3 meses sem aparecer. E o Senhor falou, vamos esconder. No momento certo, eu vou trazer você de volta. E já é essa é a minha segunda live depois que eu faço. Glórias a Deus. Então vamos passar para a palavra, né? Sim. A gente busca de Deus, né? E quando a senhora me fez o convite ontem, eu falei, independente se havia ou não, eu falei, paizinho, o que o senhor quer, né? Falar ali para mulheres, né? Para homens também. Mas eu sinto assim que é mais mulher, né? Mulher segue mulher, aquela coisa assim, né? E o Senhor ele tem me dado assim, uma palavra rema, já tem 1 ano e meio mais ou menos, que é sobre posicionamento. E eu falei assim, então tá, Senhor, o que o Senhor quer falar sobre posicionamento? Então, o Senhor me levou na palavra de Deus, que está lá em 1 Samuel. É uma história um pouco longa, eu não vou falar dela aqui, mas a gente vai falar um pouquinho sobre Abigail, né? Conta. Vai falar um pouquinho, né?
no capítulo 25, no versículo ali 2 para frente, vai falar, começar uma história, né? Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode. Uhum. Vai começar a contar um pouquinho da história de Nabal, que é marido de Abigail. Se você, mulher, ainda não aprofundou na história de Nabal, de Abigail, porque hoje a gente vai falar eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, faça esse estudo, porque eu tenho certeza que o que Deus vai falar hoje, ele vai começar a mais falar com você, né? Dentro desse estudo. Então, aí, a partir do versículo 3, do 2 ali, conta um pouquinho, né? Começa a contar sobre a história de Nabal, que era marido de Abigail, né? Ele era um homem muito rinchoso, muito difícil de lidar, né? Totalmente ignorante, né? E se a gente for trazer Nabal para os dias de hoje e Abigail para os dias de hoje, o conselho que muitas mulheres ou até, né, algumas pessoas dariam para ela era que para ela se separar dele. Verdade. Só que aí a gente vai dar um salto um pouquinho e nós vamos pegar um gancho ali, né, no 1 Samuel, no capítulo 25. Aí no versículo 18 já começa a dizer, né, sobre a história de Abigail, né? Porque Abigail, ela vai ao encontro de Davi, porque deixa eu só voltar um pouquinho para as pessoas entender, né? Davi foi nesse período que Davi estava fugindo de Saul, e aí ele estava na terra de Nabal, e durante esse período ele cuidou da terra de Nabal, ele evitou, né, que saqueadores, né, as pessoas que iam ali naquela época roubassem as ovelhas. Então ele cuidou dos servos, né? Então o que Davi pediu? Ele chamou 10 homens dele para que fosse até Nabal, que ajudasse ele, né? Tipo assim, desse um retorno para ele de alguma coisa que ele estava precisando por ele estar ali olhando as terras dele. E Nabal, por ser uma pessoa ignorante, rústica, né, uma pessoa desaforada, ele foi totalmente contra aquilo que Davi tinha pedido, né? Ele desafiou Davi. E Davi, né, ele foi, ao contrário daquilo da palavra de Nabal, foi e juntou 400 homens e que era para ir até Nabal e matar Nabal, né? E quando um desses homens chegou perto de Abigail e contou para ela, foi aí que entra, né? A gente entra na palavra de hoje, que é sobre o posicionamento. Sobre um posicionamento de quê? Ela poderia simplesmente, ele é ignorante, né? Eu aguentei muita coisa até hoje e eu acho que a melhor coisa que Davi pode fazer é matar Nabal, né? Mas não. Ela não pensou dessa forma, né? Ela se posicionou diante da situação. Ela posicionou como uma mulher sábia, como uma mulher que edifica o lar, como uma mulher pacificadora, como uma mulher que ela, de momento algum, ela foi contra aquilo que, aos olhos dela, ela poderia fazer, que no caso era o quê? Né? Deixa matar, deixa isso, deixa aquilo. E ela não. Ela se posicionou em ir até, né, Davi, né? Então, aqui no versículo 18 diz assim: então Abigail pegou toda a presa, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas e 200 passas de figo, e pôs tudo sobre jumento. Então disse aos servos: vá na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém, ela não contou nada para Nabal, seu marido. Enquanto ela cavalgava junto ao jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela encontrou com ele. Ora, Davi tinha dito: com certeza de nada adiantou ter protegido tudo o que esse homem possui no deserto, de nada sentiu falta de tudo o que lhe pertence. Ele me pagou bem com mal. Que Deus me castigue se até amanhã eu não matar todos os sexos masculinos que estão com ele. Isso Davi falando. Davi falou que ele mataria todos os sexos masculinos. Conclusão, Davi mataria toda a descendência dela. Davi mataria a casa dela, a família dela. E hoje, o que a gente mais vê são situações,
na nossa vida, no nosso cotidiano, que tem matado a nossa casa, que tem matado a nossa família. E nós, mulheres, às vezes, não nos posicionamos como essa mulher. E a gente precisa ter esse posicionamento de olhar para situações, não porque a gente quer fazer da forma que a gente quer, mas a gente tem que fazer da forma que Deus quer. E no versículo próximo, diz assim a palavra de Deus: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se diante dele com o rosto. Inclinou-se até o chão, lançou-se sobre os pés de Davi e disse... Eu fiquei tão impactada com isso, porque quando ela viu Davi, ela se lançou correndo para ele, ela se prostrou diante dele. E ela reconheceu, sem ele ser decretado o rei de Israel, ela conheceu a autoridade que ele tinha. Ela viu uma unção nele que ele não tinha, né, falado para as pessoas. Ele já tinha recebido a unção, ele estava naquela perseguição, ele estava sendo preparado, ele estava sendo forjado para ele poder assumir, né, o reinado de Israel, mas ela já via, ela já estava vendo lá na frente que quem poderia resolver o problema dela era só o rei Davi. E hoje a gente vai buscar, às vezes, em situações que às vezes a gente está vivendo, e a gente vai buscar em pessoas que ela não tem uma unção e ela não tem uma autoridade que ela vai me ajudar. E eu vejo Davi como o próprio Jesus. E às vezes, o pior, a gente não vai buscar nem em Jesus aquilo que só ele pode resolver. Nós vamos buscar em vários lugares, nós vamos buscar em várias coisas, em várias pessoas, mas a gente não busca, de fato, em quem a gente deveria buscar, que é quem? O próprio Jesus. Por isso que às vezes a gente se frustra. Por isso que às vezes a gente desiste. E desiste, muitas mulheres, muitas pessoas desistem até mesmo da família, desistem do marido, porque elas não vão buscar em quem, de fato, vai resolver a situação dela. A Abigail, ela se prostrou diante dele e entendeu que a rendição, que a solução do problema dela viria só dele. Ela nem imaginava o que Deus ia fazer com o marido dela. Claro que a gente, às vezes, né, quando a gente vai ministrar até sobre Abigail, a gente tem que tomar cuidado, senão algumas mulheres vão falar assim, eu vou me posicionar e Deus vai lá e vai matar meu marido. Não, gente. Às vezes a gente está falando de marido, mas eu não sei qual que é o seu Nabal de hoje, que você precisa se posicionar diante dele. Eu não sei qual que é o seu Nabal, que você precisa se posicionar e mostrar para Deus que você precisa de uma solução que seja dele. E no versículo diz assim, ela lançou sobre os pés de Davi e disse, meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim. Permita que esta sua serva fale e escute as palavras da sua serva, que o meu Senhor não se importe com aquele homem maligno, a saber, com Nabal, porque ele é o que significa o seu nome. Ela já sabia que ela tinha um marido, ela já sabia que ela tinha um homem que, né, que como a própria palavra do Senhor fala, um homem maligno. Né? Ele tinha um coração impuro, ela sabia disso. Assim, a Bíblia não relata pra gente extenso, mas a gente fica imaginando como que era o casamento dela, né? Como mulher, a gente, né, hoje, com o nosso marido, a gente fica imaginando o que aquela mulher, às vezes, não passou com ele, né? E ela foi, né? Eu penso, assim, que quanto mais ela passava algumas coisas, mais ela buscava em Deus, mais ela se fortalecia no Senhor, mais Deus forjava o caráter dela. Foi como a palavra que o Senhor me deu pela manhã. Às vezes a gente quer só usufruir dos momentos bons e esquece dos momentos ruins, que eles são necessários, mas são nos momentos ruins que nascem as nossas maiores experiências com o Senhor. Nos momentos ruins são os momentos que a gente assim, mais fica íntima dele. Que mais a gente busca estar mais perto dele. Mais assim, quanto mais a gente está com Deus, menos ele tira de nós. Menos somos nós, menos as nossas vontades. E mais ele coloca a vontade dele. Então eu fico imaginando a Abigail nesse processo. Porque ela mesma sabia quem que era o marido dela. E o mais importante, ela virou para Davi e falou assim, que caia sobre mim. Hoje em dia,
eu posso falar com autoridade, porque eu, há 1 ano, 2 anos atrás, mais ou menos, eu tive que me posicionar para que o sacerdócio na minha casa fosse estabelecido. E sobre mim caiu várias coisas. Enfermidade, você tem que orar, você tem que clamar, você tem que pagar um preço para que o sacerdócio da sua família, ela fosse estabelecida de novo. Aí hoje eu pergunto, você, mulher, tem essa autoridade de você chegar perto de Deus e falar para ele assim, Senhor, qual é a situação que está passando? Eu não sei qual que é a sua situação que você está passando, mas que caia sobre mim. Que não caia sobre os meus filhos, que não caia sobre o meu marido, mesmo ele sendo dessa forma. Mas que a responsabilidade caia sobre mim. Porque ela sabia quem que ela era em Deus, e ela sabia que quem poderia resolver o problema dela era Davi. E aí ela disse assim, né? Porque ele é o que significa o seu nome. Nabal é o seu nome, e a tolice e acompanha. Eu, porém, esta serva, não vi os rapazes que o meu senhor mandou. Agora, meu senhor, tão certo como vive o Senhor Deus, tão certo como vive a sua alma. Foi o Senhor Deus quem o impediu de derramar sangue e de fazer justiça com as próprias mãos. Que os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao Senhor estejam como Nabal. No versículo 27. Este é o presente que está às suas servas, trouxe ao meu Senhor. Que ele seja dado aos rapazes que seguem o meu Senhor. Perdoe no versículo 28. Perdoe as transgressões dessa tua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu Senhor, porque ele está travando as batalhas do Senhor Deus. E eu depois as pessoas podem ler mais em casa. Ela foi ter com ele, pedindo clemência, pedindo misericórdia sobre a vida dele, mas ela ainda foi profeta na vida dele. Ela ainda profetizou na vida dele, impediu que ele fizesse, né, algo que pudesse prejudicar o reinado dele, né, de cometer um homicídio de sangues inocentes, né? Tanto Nabal, sim, mas a descendência dela, né, a família dela, a casa dela, porque a gente não tem culpa das personalidades que são das pessoas, né, dos nossos filhos, do nosso marido. A gente não tem culpa. A gente não tem culpa por eles escolherem alguns caminhos ou eles serem de formas, né, que às vezes a gente não deseja. Mas a gente pode se posicionar assim diante de algumas situações e buscar a solução para elas. O nosso posicionamento, ele vai mudar lá na frente. Eu gosto muito de dizer, eu anoto porque eu esqueço, né? Eu falo assim, uma mulher posicionada no seu propósito original é uma semente de cura para essa geração. Ela tem uma alma lavada e um espírito fortalecido, e por onde ela anda, espalha amor e tem o poder de destravar destino. Olha o que Abigail fez quando ela se posicionou diante do rei, que ela nem sabia que ele era ainda o rei, mas que ele tinha um legado, ele tinha algo muito ainda para oferecer. E ela, igual eu falei, ela nem imaginava o que ia acontecer. Ela foi capaz de destravar o destino e mudar a história da família dela. Eu quero que essas mulheres entendam que o posicionamento delas pode mudar a história da família dela. Aleluia. O posicionamento delas pode mudar o destino de uma geração. Pode mudar o destino de uma mulher, porque aquela mulher, quando ela se posiciona e muda, ela vai posicionar outra, ela vai influenciar outras. Glória. E a gente precisa de mulheres que influenciam outras dentro da palavra de Deus, porque igual eu falei com a senhora, a gente abre o Instagram e a gente fica assim apavorada, porque a gente tem cada vídeo, cada coisa. E posicionamento é todos os dias, porque nós temos o nosso posicionamento em Deus e da mesma forma tem outros tipos de posicionamento. Então a gente precisa escolher qual é o posicionamento que nós queremos ter diante de Deus, né? E o que acontece? A gente precisa ter esse posicionamento que ela teve. Por quê? Porque ela tinha virtudes. Ela era uma mulher sábia. Ela era uma mulher pacificadora.
E, meu Deus, gente, nós mulheres precisamos ter essa sabedoria. Nós precisamos ter essa sabedoria. Nós precisamos ser pacificadoras. Eu sei que a gente não é, né? A gente não é no espírito sempre, mas a gente precisa ter esse alinhamento com Deus. Quando a gente... antigamente, eu tinha uma percepção assim, eu vou pregar, eu vou ministrar, eu vou dar qualquer tipo de palavra, eu pegava a Bíblia, ai meu Deus, vou orar, vou fazer aquela coisa, né? E aí a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, que não é dessa forma. A gente precisa ter nosso alimento diário, nossa intimidade com Deus, né? Porque quando Ele nos chama, não vou dizer que a gente está preparada, porque mesmo que a gente está aqui na internet, a gente sente um frio na barriga, a gente fica receoso, porque a gente está falando de uma palavra que liberta. A gente está falando de uma verdade, a gente está falando do evangelho puro e verdadeiro. A gente precisa ter temor para falar com ele. Então a gente não precisa ser só sábia e ser pacificadora e ser como Abigail só quando a gente está com problema. A gente precisa exercitar isso diariamente. É verdade. Diariamente, porque quando vier o dia mal, como eu falei, a gente vai estar assim, Senhor, o que eu vou fazer? Ela foi para Davi e a gente vai para Jesus. Jesus, o que eu vou fazer? Como que eu vou resolver essa situação? Como que eu tenho que me posicionar diante dessa situação? Eu não posso parar, eu não posso paralisar. O Senhor quer que eu faça o quê? O Senhor quer que eu ore? O Senhor quer que eu jejue? Qual a palavra o Senhor tem para me dar? Porque aí a gente sempre vai estar buscando, igual eu falei aqui, imagine quando aquele homem era rígido com ela, grosso com ela, não sei como que ele era com ela, o que ela fazia? Ela ia para Jesus, ela ia para Deus, porque ela sabia que nele tinha algo. Até que o Senhor, com certeza, falou com ela, vai até Davi, se posicione até ele, porque ele tem a chave para você. Um dia eu estava orando aqui em casa e eu falei assim, tem muitas pessoas que não estão abrindo lugares que eu estou liberando para elas, porque elas estão pegando a chave errada. Às vezes, você está aí passando luta, dificuldade, porque você não está buscando a chave correta. A gente vem para a internet e tem gente pregando, falando. Você está pegando a chave certa? Porque não adianta, porque na hora que vier mesmo, né? Vamos ver, a gente está com uma chave e a gente precisa daquela chave para entrar naquela porta, porque aquela porta vai ser a sua salvação, você está vindo uma pessoa atrás de você. E se você tiver com a chave errada, como é que vai fazer? Então a gente precisa ter essa intimidade com Deus que ela tinha, porque para suportar o que ela suportou e buscar a direção do que ela teve que fazer, do posicionamento que ela teve que ter, foi porque ela tinha uma vida no altar com o Senhor. Ela tinha uma vida com Deus. E nós estamos vivendo num tempo que a gente precisa estar edificando esse altar. Não é só porque eu vou fazer uma live, não é só porque eu vou dar uma palavra na igreja, não é só porque não. A gente precisa ter esse altar. E esse altar ele é construído no maior lugar que a gente possa imaginar, que é aonde? Dentro da nossa casa. Porque foi o que ela fez. Ela foi salvar a casa dela, independente de como era o marido dela, de como ele a tratava, de como que era aquela casa. Ela não quis saber, ela quis salvar a família dela, ela quis salvar a casa dela. Mas ela tinha um altar naquela casa, ela tinha um altar naquele lar. E Deus quer que nós nos posicionamos dessa forma. Desse jeito, com sabedoria, com inteligência, né? Buscar conhecimento. Eu falo que quando a gente vai buscar conselho, a gente precisa ver o fruto. Qual que é o fruto que aquela árvore está dando? Porque senão eu vou buscar ajuda, né? E eu fico imaginando ela, às vezes, em algumas rodas de conversa, porque a gente às vezes vê algumas novelas, a gente tem mais ou menos uma noção, filme. E ela ali, às vezes, querendo falar com alguém, querendo pedir ajuda, querendo pedir conselho, né? E às vezes ela não tinha. E ela ia para onde? Ela ia para os pés do Senhor. Ela ia para os pés do Senhor. Aleluia. Porque quando ela viu Davi, ela não pensou duas vezes, ela foi para os pés de Davi. E aí eu aqui anotando algumas coisas, né? Porque eu tenho que anotar, senão eu acabo esquecendo. Na hora que eu anotei
que ela foi para os pés de Davi, na mesma hora o Senhor falou, era Jesus. É os pés de Jesus que a gente tem que ir. É verdade, Jesus. Porque quando a gente vai para os pés de Jesus, Oh, aleluia. claro que às vezes ele vai levantar, sim, mulheres para te orientar em algumas áreas da sua vida, né? Mas lá é o melhor, lá é o primeiro lugar. Lá é o primeiro lugar que você precisa buscar. Porque quando você está naquele lugar, o Senhor vai falar assim, busca minha serva, ela vai te orientar. Ou se não, quando você sair daquele local de oração, o Espírito Santo vai tocar naquela pessoa. E aquela pessoa vai te ligar, aquela pessoa vai mandar uma mensagem para você, né? Porque uma coisa que eu aprendo muito com as mulheres da Bíblia, hoje em dia, elas não tinham tanto recurso igual a gente tem hoje. A gente tem Instagram, a gente tem YouTube, a gente tem grupo de WhatsApp. A gente tem tantas ferramentas que a gente pode trazer para nós. E aquelas mulheres não tinham, mas como a gente aprende com elas, né? Verdade. Como a gente aprende com elas? Por quê? Porque tudo, antes de chegar no Instagram, antes de chegar no grupo do WhatsApp, antes da gente chegar no YouTube, a gente chega para quem? A gente chega para o Pai. A gente chega para Ele, porque só Ele pode resolver. Oh, aleluia. Só Ele. Glória a Deus. Eu vivi uma situação na minha casa há 1 ano e meio, 2 anos, que só Ele podia resolver. Minha filha não querendo mais para a igreja, meu marido não querendo ir para a igreja. Meu filho de 9 anos falando assim comigo, se meu pai não for para a igreja, eu não vou. Meu Deus. E aí eu tive que me posicionar. E aonde que eu me posicionei? Eu me posicionei como? Buscando a Deus. E eu falo que eu louvo a Deus por hoje estar namorada, né? Porque foi numa conferência, inclusive essa conferência que nós vamos ter lá esse final de semana, foi aonde o Senhor me levou para lá. E lá eu estava quase morrendo. Com uma pontinha de vida. E o Senhor me avivou naquele lugar. Glória E a lá eu Deus. recebi uma chave. Onde mudaria, onde que no momento certo eu entraria com essa chave e lá ela me liberaria para eu viver algo sobrenatural de Deus. Então a gente precisa de fato posicionar no Senhor, como Abigail posicionou. Porque a gente vai conseguir ter de fato aquilo que a gente precisa em Deus, as armas de Deus, as ferramentas de Deus, para a gente poder conseguir resolver. A gente tem que resolver aquilo que cabe a nós, a gente vai fazer. Mas aquilo que cabe a Deus, não tem como a gente fazer. E eu vou pular agora lá para o versículo 32. Né? Porque depois, mulher, você vai estuda a história, porque é um pouco longa, e senão nós vamos ficar aqui 3 horas de live, né? E depois, né? Que ela profetizou aqui, se você for ler aqui os outros versículos, né? Que ela foi falando com Davi, ela foi profetizar sobre ele ainda. E assim, Deus, o Espírito Santo está falando que comigo é uma via de mão dupla. Quando você vai profetizar na vida de alguém, aquele alguém profetiza na sua vida e você dá e recebe. Né? Então ela foi pedir e deu para ele. E depois, o que o Senhor fez? O Senhor foi lá, né? E aqui no versículo 32 diz assim, ó. Então disse Davi a Abigail, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência. E bendita seja você mesma, que hoje me impediu de derramar o sangue, de me vingar com as minhas próprias mãos. Davi reconheceu que o ato dela também não salvaria e anularia só a casa dela. Evitaria que ele, né, derramasse o sangue inocente, né? Porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você. Se você não tivesse se apresentado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado a Nabal até amanhecer, nem sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que ele havia trazido e lhe disse: volte em paz para sua casa. Como você pode ver, dei ouvidos ao seu pedido,
que você me falou e atendi ao seu pedido. Então, Davi foi, abençoou Abigail, Glória a Deus. que ela voltasse em paz para casa, porque ele havia falado com ela, né? Ela falou aquilo, né? Se você for ler aqui, né? Ela falou tudo aquilo com ele, ela levou ofertas para ele, ela foi e se derramou, né? Diante dele, e ele atendeu o pedido dele, o pedido dela. E aí eu falo para você, né? Falo para vocês aqui na live, que nós, né? Filhas amadas do Pai, quando a gente não se derrama nos pés do Senhor, com o nosso coração quebrantado, né? Ele vê as nossas lutas, ele vê as nossas aflições, né? E ele vai atender as nossas orações. Ele vai atender o nosso clamor. Ele vai atender o nosso pedido. Porque no versículo 36, quando Abigail volta para casa, junto de Nabal, né? Eles estavam ali fazendo um banquete, né? O coração dela estava alegre, né? E ele, né, já estava lá naquele banquete, ele estava embriagado. E ela contou para ele o que havia acontecido, né? E o que aconteceu? Nabal, ele passou mal, né? Eu estava pesquisando aqui e alguns historiadores falam que ele teve tipo um infarto, né? Alguma coisa assim. E ele veio a morrer. Aí né? A gente toma esse cuidado, né? Principalmente quando a gente vai aconselhar mulheres, né? Porque senão elas vão pensar que às vezes essas coisas acontecem. Jesus, ele transforma quando a gente quer, quando a gente abre o nosso coração. Mas assim, o que mais Deus falou comigo nessa tarde é que hoje ele está matando alguns Nabals. Não homem, não marido, mas alguma situação na sua vida, porque durante essa live você está entregando para Deus. Você está ajoelhando nos pés do Senhor. Você está colocando essa causa que só o Senhor pode cuidar, só o Senhor pode fazer. Você se decidiu nessa tarde parar, né? Parar. A nossa vida é muito corrida. A nossa vida, eu falo assim, eu falo quando eu vou ministrar para algumas mulheres, eu falo algumas coisas com elas, eu falo, gente, para um pouco. Quanto tempo você está parando para investir em você? É tanta correria, tanta correria, tanta correria. E quanto tempo você está parando para investir em você? Às vezes o investir em você é você prostrar diante do Senhor e clamar para Ele por misericórdia. É verdade. E aí a gente fica correndo para lá, correndo para cá, correndo para lá, achando que a gente vai resolver os nossos problemas com as nossas próprias mãos. Às vezes basta só um posicionamento, um derramar na presença de Deus, para que Ele possa ouvir, né? E fazer, né? Matar esse Nabal. Como eu falei, eu não sei qual que é o Nabal que você precisa se posicionar, né? Qual que é a situação da sua vida que você precisa se posicionar. Eu falo que a gente precisa ser muito sábio quando a gente vai falar algumas coisas, né? Por quê? Porque a única solução para resolver essa questão, para resolver o seu problema, é a gente se ajoelhar diante dos pés do Senhor. Porque é isso que a Abigail fez. Ela se posicionou, ela buscou essa ajuda, ela buscou esse clamor e ela teve a resposta. Ela teve a resposta de Deus, né? E assim, eu não pesquisei, depois eu vou até pesquisar, pode ser uma curiosidade de vocês. Quanto tempo, assim, eu acho que foi no dia seguinte, né, que o problema dela cessou. E o problema dela cessou. Só que a gente não pode esquecer que até o problema dela cessar, ela passou por um processo. É verdade. Porque às vezes tem problemas na nossa vida que só vão se resolver quando a gente entra no processo, né? E entrar em processos de Deus, quando Deus te chama você para um processo, é doloroso, né? A gente vai ter que sair da zona de conforto, a gente vai ter que desfazer de algumas coisas, deixar algumas coisas, né? E tem muitas pessoas que às vezes elas não querem esse tipo de renúncia, mas você precisa ter esse posicionamento, porque isso é falta de posicionamento. Você precisa se posicionar. E Deus não vai se posicionar para você. Deus, ele não vai fazer aquilo que ele já fez, né? Ele se posicionou quando ele foi para a cruz e morreu por mim e por você. Ele se posicionou, né? Porque
Ele decidiu fazer isso por mim e por você. Então, hoje, o que a gente precisa de posicionamento nas áreas da nossa vida, a gente precisa se posicionar naquilo que a gente precisa fazer para que ele possa fazer a parte dele, a gente precisa. Porque senão a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Foi o que o Senhor falou comigo assim, filha, se você não se posicionar, você não vai chegar a lugar nenhum. Nada vai acontecer na sua vida. Nada, nada, nada. E se eu não posicionasse, tanto quanto a minha família, quanto a minha vida, né? Hoje eu posso falar que eu sou uma mulher que, né, a vida inteira, eu tenho 41 anos, eu sempre busquei ter uma profissão. E hoje eu posso dizer que eu tenho minha profissão, né? A gente é caminhos pequenos para um grande progresso, né? São caminhos pequenos, né? Processos são pequenos, não, a gente não queira fazer tudo rápido, porque senão a gente não consegue. São pequenos, né? Jesus, olha quanto tempo Jesus ele se preparou para exercer o ministério dele, né? Então, a gente precisa começar em pequenos passos. Então, hoje, com o meu posicionamento lá atrás, né? Hoje Ficou mudo, pastora. compartilhar com você sobre essa mulher, né? Com esse posicionamento que ela teve. Não temos posicionamentos que o mundo faz para a gente ter. A gente precisa ter o posicionamento dentro da palavra de Deus, né? E assim, eu quero deixar algo aqui, né, para a gente finalizar, né? Já está na hora, já tá na hora, né? Quando a gente começa a falar, não para, né? Muito bom falar do amor de Jesus. É muito bom, né? E assim, Abigail, o que a gente, né, aprende, a gente aprende com Abigail, né? Abigail é o significado do nome dela. Oh, meu Deus, agora a internet ficou aqui meio. Abigail, ela era uma mulher, né, de alegria. Agora, você imagina aquela mulher vivendo todo aquele processo e né, com o significado dela, né, de alegria, né? E esperando o momento certo de Deus agir, esperando o favor dela de Deus agir. E às vezes a gente quer dar os nossos jeitinhos. Eu falo de mim, muitas das vezes eu quis dar os meus jeitinhos, né? E marido, você tá aí na live, hein? Beijo pra você. Muitas das vezes eu quis dar os meus jeitinhos e às vezes a gente ainda é induzida a querer dar, né? Mas o Senhor, ele vem e fala, não faça isso. Porque a gente vai pagar um preço por isso, né? A gente vai voltar, vamos ter que fazer caminhos, né? A minha história é muito grande. Nós vamos ter que fazer caminhos que às vezes a gente vai porque a gente não esperou o aval de Deus. Então, assim, eu quero deixar para você, né, mulher, se posicione, mas se posicione em Deus, se posicione da forma que Deus quer, né, diante desse Nabal que você precisa resolver, porque eu tenho certeza, né, como eu disse aqui, né, quando a gente se posiciona no nosso propósito, esse era o propósito dela. Ela estava no momento certo no propósito dela. E para finalizar, né, depois você vai estudar ali, né? Assim que Nabal morre, Davi toma ela como esposa. E ela vai, né, tem todo o amparo, ela tem todo o cuidado, né, de poder estar ali, né, servindo também ao rei, né? O rei de Israel, ao qual ela se prostrou diante dele, nem sabia que ele era rei, né? E assim, eu vejo isso como honra. Eu vejo isso como honra. Porque às vezes a gente quer honra de homens, né? Meu Deus. O fulano não me honrou, fulano não me honrou, fulano não me honrou. Gente, assim, a gente tem que ter essas honras, mas a honra maior ela tem que vir do céu. A honra maior ela tem que vir de Deus, né? Porque a gente às vezes quer estar em lugares de honras que não é pra gente estar. Meu Deus. E Deus quer sim levar a gente para lugar de honra, mas deixa Ele te levar. Nós estamos vivendo isso, eu e meu esposo. Lugares de honra, deixa Deus nos levar. Lugares a sentar, deixa Deus nos colocar.
né? E foi o que Deus fez com ela. Ela nem sabia o que Deus ia preparar para ela. Foi o que eu falei na live. Ela não sabia o que Deus ia preparar para ela, né? Mas o que Deus fez com ela? Já estava preparando algo poderoso para a vida dela, para a família dela. Abençoou ela, né? Ela se prostrou, ela obedeceu ali a direção de Deus, né? E Deus foi lá na frente, abençoou ela, colocou ela num lugar de honra, né? E é isso que eu queria deixar para você nessa tarde, né? Nesse tempinho aqui, nesse tempo para esse café, que você, mulher, se posiciona diante da situação. Não deixe que nada te pare, né? Não deixe que nada te pare, porque você tem um propósito. Deus te chamou para um propósito. Às vezes você pode estar perdida no seu propósito, né? Mas você vai encontrar. Busque o Senhor, né? Busque o Senhor, busque a direção dele, busque intimidade com ele. Olha, uma chave que eu quero liberar para você, que uma coisa que me ajudou muito, sabe qual foi? Primeiro, a minha identidade. A minha identidade no Senhor. Porque Abigail sabia qual que era a identidade dela. E a gente, às vezes, fica perdida na nossa identidade. E quando a gente sabe que a gente é filha amada do Pai, e que esse é o melhor lugar que a gente possa estar nele. Aleluia. Não tem lugar melhor do que a gente possa estar nele, né? Às vezes a gente está na presença de Deus, a gente quer ficar ali horas e horas, e Deus fala, filha, vamos fazer, vamos trabalhar, né? Vão lá, vamos fazer as lives à tarde, vamos pregar, vamos chamar as mulheres para orarem. Mas às vezes a gente quer ficar ali porque a gente entendeu que aquele lugar ali, a gente não pode abrir mão desse lugar. Então se posiciona sendo filha amada do Pai. Porque eu tenho certeza que como ele fez na vida, né, de Abigail, né, recolheu Nabal e honrou ela, Deus vai matar sim seus Nabals, né? Gente, pelo amor de Deus, vocês não me entendam que eu tô falando de matar marido, não, pelo amor de Deus. Hein? São as dificuldades. As dificuldades, né? As dificuldades, né? E ele vai te dar estratégia para você lidar, né? Com as dificuldades que você tem, mas preza isso, né? Você, mulher, que está passando uma dificuldade agora na tua casa, com o teu marido, com o teu filho, né? Preza isso, se posicione. Seja coluna onde você realmente deve ser, né? A Bíblia fala que nós somos colunas. E aí, às vezes, algumas pessoas chegam perto de mim e falam, eu tô cansada disso, tô cansada daquilo. Eu falo, você tá sendo coluna onde Deus pediu para você ser? Porque, às vezes, você tá sendo coluna onde Deus não quer que você seja. Aí, de fato, vai ficar pesado. Porque você não tá cumprindo o papel da coluna. Então, fica pesado, fica puxado. Tem coisas que a gente tá querendo resolver, que a gente quer ser coluna, que é Deus que tem que resolver. Como Abigail. Se a Abigail quisesse resolver com as próprias mãos dela, ela já tinha desistido. Ela já tinha desistido da casa dela, da família dela. Então, mulher, se posicione. Seja a mulher que Deus chamou você para ser. Uma mulher inteligente, uma mulher sábia, uma mulher que edifica a tua casa, uma mulher que busca, uma mulher prudente, uma mulher que é submissa ao marido, uma mulher que é submissa à palavra de Deus, né? Uma mulher que ela não se deixou levar para a insensatez do marido. Uma mulher que não deixa se levar para a insensatez do mundo que nos cerca, né? Uma mulher que não deixa, igual a gente está falando de Nabal, que não é Nabal, ele não pode ser apenas um homem, né, um marido, mas as situações da vida, ela não deixou se levar para essa insensatez, ela não se deixou se levar para uma frieza espiritual, uma apostasia igual a gente está vivendo, ela não se deixou se levar para uma briga de política, uma coisa que a gente não tá desse jeito, ela não se deixou se levar porque a irmã tá fazendo algumas coisas que às vezes não é naquele momento para você fazer, mas ela focou em quê? Ela focou naquilo que era o propósito dela naquele momento. É honrar a casa dela, salvar a família dela. Porque tudo que começa é de dentro para fora. É verdade. Não tem como a gente querer
ajudar lá fora se a gente não tem essa autoridade, se aqui dentro tá tudo bagunçado. Se a gente não consegue resolver dentro da nossa casa. Ela privou a casa dela. Então, priva isso na sua vida, né? Que eu tenho certeza que a obediência que você vai estar exercendo diante de Deus, Ele vai, né, aniquilar os nabaus da sua vida. Em nome de Jesus. Essa oração, eu profetizo sobre a sua vida, esse posicionamento, né? Essa unção de posicionamento sobre a sua vida. Às vezes é difícil da gente nos posicionar, mas a gente precisa, é necessário. É vida ou morte. Meu Deus. Põe isso na sua cabeça. É vida ou morte, né? Aqui era vida física, mas ultimamente nós estamos vivendo a pior morte, que é a vida espiritual. Se eu não me posicionasse, a gente aqui estaria vivendo a maior morte. E o pior, dentro de uma igreja. Morta dentro da igreja. Então, eu clamo para você, eu falo com você, mulher, né? Homens, se posicione. Homens também, né? Estabeleça o sacerdócio, busque o sacerdócio, né? A gente precisa ter esse equilíbrio. A mulher cumprindo o papel dela, o marido cumprindo o papel dela. Principalmente nesse tempo dessa sociedade que tem assolado a família, que tem batido na família, que tem brigado com a família. Então, eu clamo a você, mulher, se posicione, né? Você precisa de ajuda para se posicionar, né? Eu tô aí para te ajudar. Amém? Amém. Que coisa linda. A palavra de ordem nessa tarde é posicionamento. E aí, vale a pena se posicionar, né, pastora? Que a gente ganha até declaração de amor ao vivo. Tá vendo? Que coisa linda! É isso aí, a gente se posiciona como nós, como mulheres, né? Como a chefe do lar, a gente se posiciona como a companheira do esposo, aquela que está lado a lado, e aí ganha elogios, aí ganha declarações, e a gente ganha também o reconhecimento do Senhor, né? De Jesus, que Ele vai nos ajudando, nos dando estratégia, Ele vai nos dando um direcionamento, e aí quando a gente está aos pés de Jesus, a gente consegue, isso é o melhor lugar para se estar, igual já foi dito aqui nos comentários, quando a gente está aos pés de Jesus, não há lugar melhor para se estar. Então, eu só tenho que agradecer né, por você ter trocado aí os seus compromissos e ter aberto uma vaguinha na agenda para estar conosco. Muito obrigada mesmo, fomos edificadas, Amém. Fomos amparadas pelo Senhor, e eu tenho certeza que nós vamos colher muitos frutos dessa palavra de hoje. Muitas mulheres que até então podem estar em cima do muro, nesta tarde ouviram isso aí, é um decreto do Senhor. Se posicione, mulher. E às vezes a gente vai se posicionar, a gente tem que escolher um lado. Né? Não dá para ficar em cima do muro. E às vezes a gente compra para si. Ela não sabia qual era o resultado daquele encontro com Davi. Mas ela foi. E o milagre veio, porque ela foi guiada por Deus. Então, quando a gente é guiado pelo Senhor, a vitória vem, a vitória, né, é certa em nome de Jesus. Muito grata a você por estar conosco. Vamos nos esforçar para estarmos juntas sexta-feira, para a glória do Senhor. E eu quero agradecer as suas amigas que entraram aí. Quero convidá-las a estar nos seguindo e também dizer que daqui a pouco essa palavra vai estar no YouTube. Então, gente, olha só, falta pouquinho para a gente chegar aos 200 inscritos no YouTube. Eu quero contar aí com o povo da morada. Vou compartilhar aqui no meu grupo, né? Eu tenho um grupo aqui de mulheres, né? E o nome do grupo, né? Não pode deixar de ser, né? Que é Mulheres Posicionadas em Deus. Agora, em mês que vem, eu estou montando, né, uma mentoria para mulheres posicionadas também. Depois, se alguém quiser, né, mais informação, é só entrar no meu Instagram, lá no link da bio, tem meu WhatsApp, já vai direto para lá, e a gente pode trocar ideia, conversar, e eu posso explicar mais ou menos como que funciona essa questão, né, da mentoria, das terapias, né? Você, mulher, precisa, como a pastora falou no início do vídeo, a gente precisa cuidar
a gente precisa cuidar. Nós somos espírito, alma e corpo. A gente É precisa verdade. cuidar das três esferas, né? É, E achar um equilíbrio para é essa verdade. área, né? Porque quando a gente acha um equilíbrio, a gente pensa que não, a gente se torna até uma mulher mais equilibrada É verdade. acerca das situações, né? Então a gente precisa buscar esse equilíbrio. Então você, mulher, pode me chamar aqui, segue a gente, como a pastora falou, nas redes sociais. Isso. Na hora que o vídeo sair lá no YouTube, eu vou compartilhar aqui com a minha família também. E foi um prazer, tá, pastora? Estar aqui com vocês nessa tarde. Falar da palavra de Deus é sempre algo assim prazeroso, né? E com temor, né? É Do Senhor verdade. que a gente fala, né? Dessa verdade. A gente precisa falar e viver, né? Aquilo que a gente ministra, aquilo que a gente prega. E eu quero agradecer o convite, né? E que o Senhor continue usando a sua vida, né? Nessas Amém. tardes. Sempre quando eu estiver aqui disponível, eu vou estar assistindo as lives também, igual eu assisti semana passada da pastora Edilane também, uma bênção. E que o Senhor Foi. continue usando muito a sua vida, alcançando mulheres, alcançando famílias, né? Como É eu verdade. falei, essa é uma ferramenta que o nosso Pai criou, então a gente precisa usar, sim, né? Às vezes a gente fica resistente, né, com essas questões. Muitas pessoas às vezes falam assim, é para aparecer, mas como eu sempre falo nas minhas lives, não é sobre nós, É né? verdade. Eu falo muito isso também. A gente pode até tampar aqui a cara aqui falando, não tem problema, né? É, mas é sobre Mas é Jesus. sobre ele. É, É sobre ele, né? O nosso Pai, sobre aquele que tem resposta para todas as perguntas, para tudo, aquele que tem a solução para tudo, mesmo que às vezes ele não quer falar para a gente as respostas, né? é O verdade. silêncio dele também é uma resposta. É uma Mas resposta. eu que agradeço de coração, tá? Amém. Então, mais uma vez, é só agradecer. Paz do Senhor, Vanessa. E eu quero dizer para quem chegou aí, estava no meio da palavra ou já no finalzinho, essa live também fica salva no Instagram. Porque a gente entende que tem pessoas que às vezes agora não pode estar trabalhando, mas depois quer ouvir uma palavra de Deus, então ela está salva no Instagram. E aí vocês seguem também a pastora Beatriz, vai estar dando essa ajuda, esse acompanhamento, é de grande importância, e muitas das vezes a gente quer lutar sozinha. Às vezes a gente tem vergonha até de desabafar, de falar, mas a gente precisa ter alguém com quem conversar. Então nós estamos aí para isso, né, pastora? É verdade. E terapia realmente, gente, assim, tem horas que a gente precisa fazer e não é vergonha nenhuma. Então, a pastora está aí à disposição. Então, mais uma vez, para ficar frisado, mesmo se você não enviou, ou se enviou, a pessoa não entrou, encaminha essa live, encaminha essa palavra aí. Tenho certeza que o Senhor vai continuar falando, não importa, às vezes até de madrugada. Já teve gente que falou que de madrugada precisa ouvir algo de Deus, aí vai na live e assiste uma. Já teve gente que falou que assistiu mais de uma vez. É isso aí, a gente vai ouvindo a palavra e vai deixando ela fazer efeito em nós. É verdade. Então, fica aí salva no Instagram e no YouTube a missionária Valéria Dias também vai estar. Vai ser uma bênção, tenho certeza que vai estar abençoando. Muito obrigada, viu, pastora? Deus continue te abençoando, abençoando a sua vida. Um beijo no seu coração. Beijo, E para terminar, meus queridos, eu vou fazer aqui uma oração. Amém. E vamos estar nos despedindo. Eterno e bendito Deus, muito obrigada mais uma vez, Jesus, pela tua palavra, tua poderosa palavra. Senhor, nós sabemos que não foi a pastora Beatriz que quis falar essa palavra, mas veio do céu, direto ao coração dela, para os nossos corações. E a palavra-chave, a palavra de ordem é posicionamento. Mas muitas das vezes, Senhor, a gente não quer se posicionar por medo, a gente não quer se posicionar por vergonha, a gente não quer se posicionar porque sabe que pode sair até ferido, magoar alguém. Mas quando o Senhor nos dá essa ordem, o Senhor nos dá estratégia, e o Senhor nos dá coragem. Então, Pai, nesta tarde, nós profetizamos coragem, ousadia na vida daqueles que estão ouvindo agora ou vão ouvir depois. Porque nós sabemos que quando somos guiados pelo Teu Espírito, a vitória é certa em nome de Jesus. Continue conosco, continue falando aos nossos corações
e abençoando a cada um que vai ouvir essa live. Muito obrigada por tudo, Senhor. Muito obrigada. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. A Glória a paz do Deus. Senhor, pastora. E eu quero também, gente, deixar aqui mais uma vez o convite. Segunda-feira, o Outubro Rosa, na congregação de Grama. Quem quiser, a gente vai estar mandando o endereço aí. Um beijo para vocês. Beijo, Fiquem fica com com Jesus. Deus. A paz do Senhor.